Bom dia, irmãos. Eu quero desejar a toda a igreja a paz do Senhor e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida hoje. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje uma passagem que está no livro do profeta Ezequiel, que é muito expressiva e, aliás, é uma passagem muito conhecida, talvez a passagem mais conhecida do profeta Ezequiel, que fala sobre o vale de ossos secos. E o tema da minha mensagem de hoje é ossos sem vida. E então eu te convido, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, e nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo de número 14, para termos uma compreensão do texto, uma visão, panorâmica daquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste dia. Amém? Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso de número 1. Diz assim, eu estou lendo aqui na versão King James. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós e vos cobrirei com pele. E porei fôlego em vós e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem: Nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. E porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumpri, diz o Senhor. Irmãos, esse texto do profeta Ezequiel é um texto muito expressivo, porque é um texto que, além de ser profético, porque o contexto aqui, a profecia se refere ao ajuntamento do povo de Israel, que Deus traria
e alguns estudiosos acreditam que esse ajuntamento se cumpriu após o Holocausto, quando Hitler tentou exterminar todos os judeus que estava ao seu alcance, porque a intenção era exterminar todos da face da terra. E eles acreditam que após o Holocausto, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus não tinham mais para onde ir, principalmente aqueles que moravam na Alemanha e na Europa, ou nos países em que foram invadidos pela Alemanha, e que eles então retornaram para a terra de Israel, para a terra prometida. Esse é um lado da história que alguns estudiosos acreditam que seria o cumprimento dessa profecia. Mas também essa profecia também ela é um preâmbulo da ressurreição de Jesus, porque naquela época o conceito de ressurreição era uma coisa ainda que germinava, era um conceito muito frágil, não tinha um conhecimento mais, essa ideia no povo não é uma ideia muito, vamos dizer assim, concreta, mas havia um entendimento, tanto é que essa profecia fala de ressurreição dos mortos, né? Porque Deus fala que os tirariam eles da sepultura e lhes daria vida. Muito bem. Por que eu escolhi esse texto? Por que esse texto fala muito e ele se encaixa nos dias de hoje? Porque o texto em si não diz a quantidade de ossos que tinham. Mas nós temos a ideia do seguinte: toda vez que nós nos referimos a ossos, principalmente ossos humanos, isso significa o quê? O fim da vida. Ossos significa nada mais do que aquilo que sobrou da nossa carcaça humana, do nosso corpo humano, esse corpo biológico. É o resultado, aquilo que dura um pouco mais, porque também os ossos, com o tempo, eles apodrecem e se desmancham, somem, desaparecem. Mas os ossos nos trazem a lembrança, nos fazem lembrar do fim da nossa existência como ser humano. Significa morte, significa o fim da nossa esperança. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente isso. Quando você perder as esperanças, quando você estiver desesperançado, desanimado, lembre-se, Deus pode trazer vida aos ossos. Deus pode ressuscitar o morto. Então, é aqui que eu quero me focar. Nós temos que nos fixar em Deus. Nós temos que nos agregar a Deus. Nós temos que nos, ser enxertados em Deus. Porque só em Deus nós conseguiremos manter a nossa esperança. Aliás, Ele é a nossa esperança viva. Jesus é a nossa esperança. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria como qualquer outro profeta, qualquer outro líder religioso, ele seria como qualquer outra religião que nós temos aí. Mas esse é o diferencial bíblico, esse é o diferencial da nossa crença cristã, a ressurreição de Jesus. Ele morreu, sim, o seu corpo morreu, o seu espírito não. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. E nós cremos nisso, que essa ressurreição é o sinal, é a prova de que nós seguimos ao único Deus verdadeiro, aquele que é capaz de ressuscitar dentre os mortos. E foi isso que aconteceu. Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos garantir que assim como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados no último dia, como ele disse. E é interessante que a Bíblia fala que quando Jesus voltar, e nós temos ouvido isso nas mensagens, nas últimas mensagens, principalmente a mensagem do pastor Ricardo,
que ele fala que nós temos que um dos projetos que ele fala que nós temos que ter, dentre os 10 que ele citou, é que nós estejamos esperando, nos preparemos para a vinda de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os salvos que estiverem vivos serão arrebatados e transformados num abrir e fechar de olhos. E é interessante que a Bíblia ela é muito clara. Os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que foram salvos, que serão ressuscitados. Os outros não. Vão aguardar uma outra ressurreição, talvez para o julgamento. Mas os mortos em Cristo serão ressuscitados, né? Os salvos que estiverem vivos serão arrebatados e transformados num abrir e fechar de olhos. Muito bem, essa é a nossa esperança, irmãos. As nossas mensagens, a temática das nossas mensagens, que eu tenho visto aí, ela realmente tem abrangido todos esses aspectos, né? Eu anotei aqui, por exemplo, a temática do pastor Ricardo, que foi a primeira mensagem que eu anotei, as 3 últimas, né? Ele falou sobre, o tema foi um bom projeto para 2021. E ele falou sobre os 10 erros daquele rico fazendeiro, né? Descreveu os 10 erros, dissertou sobre eles, e ao final do seu sermão, resumindo, ele citou 10 projetos que ele entende como serem bons para o ano de 2021. Eu anotei aqui, né? O primeiro projeto seria ser grato em todas as coisas, né? E a Bíblia diz que em tudo devemos dar graça. E eu concordo plenamente com isso. Irmãos, nós temos que ter um coração agradecido a Deus por todas as coisas, dos mínimos detalhes. Porque em todas as coisas, nesse mundo, nesses dias difíceis, nós temos sido favorecidos em tudo, de modo sobrenatural, pela graça do Senhor. Então, em tudo dê graça. Quando você se sentar para orar, se sentar para comer, cear, jantar, almoçar, tomar o seu café da tarde ou de manhã, seja em casa, seja num restaurante, onde quer que você esteja, não tenha vergonha de fechar os seus olhos e dar graças a Deus, ainda que em silêncio. Você não tem que gritar ou falar, fazer uma oração para todos ouvirem, mas você pode fechar os olhos e agradecer a Deus, porque Deus tem suprido as suas necessidades. Mas a Bíblia diz, em tudo dá graças. Mas, pastor, eu vou dar graça por isso que está acontecendo, que aconteceu no ano de 2020 e nós não sabemos o que acontecerá no ano de 2021. Sim, dê graça, porque a palavra de Deus também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio, irmãos, que Deus tem nos dado livramento. Quantas famílias sofreram, quantas vidas foram ceifadas, quantas vidas ainda serão ceifadas, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, até aqui o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, o Senhor tem sido conosco e nós temos que dar graças. O pastor Ricardo também pontuou aqui, né, como um dos projetos, que Cristo no centro. Nós temos que ser cristocêntricos, né? O que é ser cristocêntrico? Cristo reinando na nossa vida, no nosso coração. Você quer a direção para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus projetos? Busque a vontade do Senhor. Busque em oração a resposta de Deus. Isto é ser cristocêntrico. Isto é colocar Cristo no centro da nossa vida. Colocar Jesus em primeiro lugar em todas as coisas na nossa vida. Tem um projeto, vai tomar uma decisão, precisa fazer alguma coisa, precisa de um emprego. Coloque as suas necessidades diante de Deus, diante de Jesus, e deixe que o Espírito Santo haja e te dê a resposta certa.
Pode ser que às vezes você ouça não. Deus também fala não. E muitas vezes Deus fala não. Mas se Deus falar não, é porque Ele tem algo melhor. Pode ser que Deus te diga, espere. Então é tempo de esperar. E pode ser que Deus abra uma porta, né? E te dê ou te ajude naquilo que você deseja. Agora, tome cuidado, porque eu tenho visto muito profetas, né? Tá cheio de profetas aí no Facebook, no Google, né? Que falam um monte de asneiras, um monte de besteiras. Às vezes eu penso, quando eu os vejo, quando eu os ouço, eu penso que eles confundem, por desconhecerem a palavra, por serem ou leigos ou ignorantes, eles confundem Jesus com um porteiro. Jesus é um porteiro, eles dão ordem para Jesus abrir a porta. Jesus tem que abrir a porta do emprego, Jesus tem que abrir a porta disso, a porta do casamento. Jesus, irmãos, não é porteiro, cuidado. Jesus nunca foi porteiro e nunca será porteiro. A palavra de Deus diz que ele é a porta. E quando a palavra de Deus diz que ele é a porta, está indicando que ele é o único meio pelo qual o homem pode chegar até Deus. O único meio pelo qual o homem pode alcançar a vida eterna. É isso que a palavra diz. Então Jesus não é porteiro. Cuidado! Está cheio de profetas dizendo coisas aí e as pessoas estão dando ouvidos, estão caindo em erros, em doutrinas de demônios e estão se desviando da palavra de Deus. E esses profetas parece que não têm preparo nenhum. Eu também poderia profetizá-los como eles, né? Eu até escrevi aqui, ó: eis que te digo de mim mesmo, foge enquanto é tempo desses falsos profetas. Eles não te levarão a lugar algum. Poderão te conduzir talvez mais rápido para o inferno. Cuidado, irmãos, com esses profetas. Profeta de Deus é profeta de Deus. E quando Deus fala, Deus não deixa confusão, Deus não deixa dúvida, Deus não te confunde ainda mais. Pelo contrário, Deus é claro naquilo que fala. E vocês querem ouvir um exemplo de profecias mais claras do que nós temos ouvido? Ouça as últimas 3 mensagens proferidas pelo pastor Ricardo, pelo pastor Gilberto e pelo missionário Ripari. São sermões claros, específicos, trazem a verdade bíblica, não te enganam, pelo contrário, te revelam o que você tem que fazer. E se nós apenas fizermos essas coisas, não precisamos ficar correndo atrás de profetas. Cuidado, irmãos. O pastor Ricardo, ainda como terceiro ponto, ele diz: abster-se da ansiedade, né? A Bíblia é muito clara nisso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra. Estabelecer metas diárias. Irmãos, as metas são diárias mesmo e devem ser diárias. Às vezes nós estabelecemos metas a longo tempo, mas quem é que garante que nós viveremos esse tempo? Então estabeleçam metas a longo tempo, mas fixe nas metas diárias, como diz o pastor Ricardo. Busque sabedoria. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Está lá em Provérbios. Então, olha como que esses pastores estão profetizando a verdade bíblica. Busque a sabedoria. Quer sabedoria? Tema ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o que diz Provérbios. Muito bem. Afaste-se da loucura do mundo. Irmãos, desligue a televisão. O televisor, perdão. Desligue o rádio. Esses rádios que ficam trazendo notícias, só desgraça atrás de desgraça. Morrer, irmão. Todos nós morreremos. A morte é certa para todos nós. Exceto se antes de nós morrermos Jesus vier. Do contrário, todos nós morreremos. Porque é o ciclo da vida, é uma coisa natural. Todos pecaram, né? E a consequência do pecado, o que é? É a morte. Isso é bíblico. Então, se você conhece a Bíblia, você sabe, o seu dia chegará como o meu dia também já está próximo, está chegando. Pela expectativa de vida aí do censo, né? Do IBGE,
talvez eu tenha mais 20 ou 30 anos só para viver. É muito pouco. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto Deus não chamar a minha senha, eu continuarei servindo a Ele. Continuarei fazendo o que a palavra diz que eu tenho que fazer. Continuarei me aperfeiçoando, continuarei buscando ao Senhor e continuarei procurando ser cada dia mais alguém melhor nesse mundo. Fazer a diferença. Muito bem. Esse era o sexto ponto que o Dr. Ricardo falou, né? Pastor Ricardo, afastar-se da loucura. 7. Conhecer os planos de Deus. Como é que eu conheço os planos de Deus? Através da leitura da palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, eu sei e eu saberei quais são os planos de Deus para a minha vida. Preparar-se. 8. Para a volta de Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Quando o pastor Ricardo citou esse nono projeto para 2021, preparar-se para a volta de Jesus, eu fiquei preocupado, porque é uma questão de santificação. Eu me lembro isso nos remete às parábolas das virgens prudentes e imprudentes. Então, irmãos, santifique-se. Cada dia mais santifique-se perante o Senhor. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Se você é o templo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templos feitos por homens, mas apenas na nossa humanidade, no nosso corpo, então santifique o seu corpo para que o Espírito Santo possa habitar continuamente, constantemente na sua vida. Porque se você não for santo, se o seu corpo estiver contaminado, certamente o Espírito Santo se ausentará. Amém? Então, santifique-se, porque é santificando-se, irmãos, que nós vamos permitir permitir que o Espírito Santo habite em nós e ele nos preparará para a volta de Jesus. Invista em algo de valor. O que é algo de valor, irmãos? Não são coisas materiais. Invista na vida de uma pessoa. O pastor Ripari deu um lindo testemunho. Ele relatou um período da sua vida, da sua infância, e eu creio que o maior investimento que foi feito na vida dele foi quando a sua irmã falou de Jesus para ele, no momento de desespero, no momento talvez de até sem direção, porque ele mesmo dizia que ele não conhecia Jesus como ele passou a conhecer. Então, a verdade é que o seguinte, ele estava no momento de desespero, no momento de aflição, no momento de angústia, e esses momentos são momentos terríveis, porque são nesses momentos que o Satanás investe contra a nossa vida, com todas as forças do inferno, porque a sua intenção é nos destruir. Mas graças a Deus, que a palavra dita, proferida pela sua irmã, pôde salvá-lo, pôde conduzi-lo ao Senhor. E a partir daquele momento, operou-se o milagre que Jesus quis ensinar para Nicodemos, nascer de novo. O missionário Ripari nasceu de novo, porque entregou a sua vida para Jesus. Irmãos, é isso, nascer de novo. Invista em algo de valor real. Dê o seu dízimo. Você está investindo na igreja. Mas eu não estou falando só de dinheiro. Quando eu digo dê o seu dízimo, eu me refiro a tudo. Nós temos 24 horas por dia. Quanto tempo de dízimo, ou seja, você dedica o dízimo desse período ao Senhor? Seriam 2 horas e 40 minutos? Será que nós dedicamos todo esse tempo diariamente a Deus? Então, o dízimo não é só dinheiro, não é só bens, mas é o nosso tempo. Dedique-se a Deus com esse tempo. Ore mais.
leia mais a palavra de Deus, busque mais, invista em alguém. Às vezes nós não podemos ver o resultado do nosso investimento, mas a verdade, irmãos, que a semente plantada em terreno fértil, no momento de Deus, ela vai frutificar e produzir muitos frutos. E eu posso dar um exemplo meu. Antes de eu me converter, quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me levava à igreja e eu ouvia alguns corinhos. E quando eu me tornei adolescente, que eu vim a me converter, eu me identifiquei com o Evangelho. Por quê? Porque aqueles corinhos cantados lá na minha infância me levou a identificar que a igreja que minha mãe frequentava era uma igreja evangélica. Então veja, uma semente plantada na minha infância só foi frutificar lá na adolescência, 10, 11 anos depois. Veja como que as coisas funcionam. Nós não sabemos o milagre que Deus opera, como Ele opera, mas a verdade é o seguinte: Deus operará o milagre no momento certo. Então, invista em alguém. Isso quer dizer, invista em algo de valor real. E 10, o pastor Ricardo disse: encha-se de Jesus. Como é que eu posso me encher de Jesus? Encher-se de Jesus é cada dia mais aprender de Jesus. É cada dia mais ter comunhão com Jesus. Eu não quero aqui não estou aqui complementando, completando o sermão do pastor Ricardo. Não, eu estou apenas fazendo um comentário do como isso foi bom para a minha vida. Como isso me enriqueceu. Sem desprezar a palavra do pastor Gilberto também, metas para 21 também. A palavra do pastor Gilberto pode se resumir com o versículo que ele leu de Provérbios 16, 1, 2. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ora, nós fazemos muitos planos, nós vivemos de sonhos e planos, mas o resumo da mensagem é essa: a resposta certa vem do Senhor. Vamos estabelecer metas ou ter metas? Sim, pode fazer. Não há nada de errado nisso. Mas lembre-se, busque a direção do Senhor para todas as suas metas, para todos os seus sonhos, para todos os seus objetivos que você pretende realizar. Porque com o Senhor as coisas são mais fáceis. O pastor Ipari deu, o sermão dele foi: tome uma decisão. E depois do testemunho que ele deu, pessoal, do livramento, ele finalizou dizendo o seguinte: evangelize. Evangelizar, irmãos, é agir, é pôr em prática a palavra de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que Jesus está conosco? Jesus está conosco pelo Espírito Santo. Irmãos, quando eu leio a história do Vale dos Ossos Secos, eu vejo esperança. Eu vejo o seguinte: ainda que exista um exército numeroso, porque o texto não fala quantos, né? Mas diz aqui que era, no versículo 10, um exército extremamente grande, né? Podemos imaginar aí milhares, centenas de milhares de pessoas, de ossos, que ao receberem sobre si a profecia profetizada pelo profeta, mas ordenada por Deus, recebeu nervos, músculos, né? Carne, pele, e depois veio sobre eles o fôlego de vida, e eles reviveram ou ressuscitaram. Irmãos, é isso que Deus faz. O homem sem Deus, ele está morto. Ele é osso, são ossos, um conjunto de ossos. Ele está morto neste mundo e está morto para a eternidade.
Mas quando Deus vem ao seu socorro, Ele traz vida. Onde a morte, aparece a vida. Jesus ressuscita. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a única esperança para nós. Não há outra esperança. Não adianta acreditar em governo. É isso que o pastor Ricardo também quis dizer, quando ele fala que não se afastar-se da loucura do mundo. Não se prenda a essas coisas, não fique desesperado porque a doença está matando mais, porque ainda não surgiu uma vacina. Não se desespere porque a política, o mundo está um caos. Na verdade, quando eu leio as Escrituras, eu percebo o seguinte: a palavra de Deus está se cumprindo. Tudo está direcionando, está caminhando para um governo mundial. E a palavra de Deus diz que isso aconteceria. E a palavra de Deus que diz que esses acontecimentos, essas catástrofes, essas mortes, essas pandemias, todos esses desastres que nós presenciamos, seja de terremoto, de tsunami, seja de vulcões explodindo, sejam de pestes, sejam de guerras, enfim, tudo isso são sinais dos finais dos tempos. Nós vivemos os últimos dias, nós estamos vivendo os dias dos finais dos tempos. E por isso a advertência bíblica, através das palavras proféticas dos pastores, dizendo: acorde, desperte, esqueça o mundo, apegue-se ao Senhor, deixe o Senhor direcionar-te, deixe Cristo ocupar o centro da sua vida. E é isso, irmãos, é isso que nós proclamamos, a palavra do Senhor de forma clara. E quando a minha mensagem, ela se resume a isso: ossos sem vidas. Será que nós somos ossos sem vida? Ou nós já recebemos a ressurreição? Você tem que decidir dizer isso para você, porque eu sei a respeito de mim, mas e você sabe a respeito de você? Não seja ossos mortos, não seja ossos secos, sem vida, mas seja ossos com carne, com músculo, com sangue, com pele, com vida. E eu gosto do final do último versículo que diz assim: e porei meu Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo de Deus, em vós, e vivereis. Eu creio que aqui Deus está falando não só da vida que Ele nos dá de uma forma abundante nesse corpo biológico, mas o mais importante, a vida eterna, que não tem fim. E porei meu Espírito em vós e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o cumpri, diz o Senhor. Veja, Deus diz e Deus cumpre. Deus não precisa falar: olha, eu juro por alguém, em nome de alguém. Não, Ele diz: eu estou dizendo e eu cumprirei. E aqui, segundo a profecia, Ele cumpriu. Irmãos, esse é o nosso Deus. Teremos aí mais um ano para frente. Na verdade, o calendário mudou, mas o tempo não parou. Continuamos. Cada dia é um dia a menos ou um dia a mais. Aí depende da sua escolha. Mas veja, não sabemos o que será daqui para frente. Se as coisas vão melhorar ou vão piorar. Mas uma coisa é certa: se nós dermos ouvidos àquilo que temos ouvido pelos profetas da igreja, e aqui eu me refiro à igreja, à comunidade evangélica de Jesus, e aqueles profetas que são realmente de Deus, autênticos e verdadeiros, se nós dermos ouvidos a eles, e se nós colocarmos em prática, sabe? Porque não é só ouvir, nós não podemos ser omissos, irmãos. Temos que começar a pôr em prática. Faça mais do que você fez o ano passado. Pratique mais do que você praticou. E quando eu digo pratique, eu quero dizer: ore mais, dobre o seu joelho. Se você não conseguir dobrar o joelho, não tem importância, sente na sua cama, na sua cadeira e ore.
Se você não consegue sentar, dói o corpo, porque você tem uma idade avançada, deite e ore. Não importa como você vai orar, mas ore mais. Tenha mais comunhão com Deus. Proclame mais, evangelize mais, ajude mais as pessoas, invista em vidas, porque é isso que Deus está dizendo. Deus é a nossa esperança. O mundo já está perdido no maligno. A própria palavra diz: o mundo jaz no maligno. Então, não perca tempo com as coisas do mundo, mas volte-se e aproxime-se cada vez mais do Senhor, porque essa é a solução para o povo de Deus. Estar junto com o Senhor, vinculados à videira verdadeira. E quando nós estamos vinculados à videira verdadeira, como diz Jesus, nós produzimos muito fruto. Porque se estivermos desvinculados, não produziremos nada e seremos apenas gravetos para serem usados e queimados e nada mais. Quando nós chegarmos à eternidade, irmãos, o que pesará, o que passará pelo fogo, não são os seus bens, porque os seus bens não vão para lá, mas são as suas obras. As suas obras passarão pelo fogo e o que sobrar é o que Deus vai aprovar. Então lembre-se disso. Não se leva bens, coisas para a eternidade. O que se leva são os nossos atos, as nossas ações, todo o bem que nós praticamos e fizemos. Não deixe os seus ossos parados ou se secarem, mas deles vida, deles vida. E como se dá vida aos ossos? Nós lemos aqui, através do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus mover e agir em você, e os seus ossos terão vida, vida física e vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a sua família, o seu lar. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado. Amém.